Boa tarde a todos. Então, inicialmente, eu queria agradecer ao Flávio e a Luciana também pelo convite que nos foi feito. Realmente foi um prazer escrever sobre as cavernas ferríferas. E queria parabenizar também o Instituto Christian pela iniciativa, tendo em vista que a difusão do conhecimento é uma arma fundamental para a conservação desses geossistemas. Então, vou apresentar rapidamente um pouco sobre as cavernas ferríferas. Eu também queria agradecer os dois coautores, o Ataliba Coelho, que está aqui também, e também José Carlos, do ICNB, do SECAV, que também participaram da redação do capítulo. Então, inicialmente, as primeiras referências sobre cavernas no quadrilátero ferrífero datam do século XIX, através dos naturalistas, por exemplo, Saint-Hilaire, passando aqui na Serra da Piedade, citou as cavernas de ferro na região da Serra da Piedade. Aqui ao início do século XXI, as cavernas ferríferas eram consideradas pela comunidade esclerotrótica. Nós sempre centramos nas questões de rochas carbonáticas. São cavernas maiores, tem uma questão ligada a deposições químicas e plásticas mais importantes. Então, praticamente, as cavernas ferríferas eram consideradas no âmbito da espeleologia nacional. A partir do século XXI, principalmente na primeira década do século XXI, principalmente em função da demanda chinesa, houve realmente um boom da espeleologia em rochas ferríferas, e inicialmente nós tínhamos um conhecimento de poucas cavernas, e hoje nós temos aí em torno de 3 mil cavernas inventariadas, tanto no quadrilátero ferrífero como em Carajás. Um outro aspecto importante nesse cenário também foi a mudança da legislação. Então, anteriormente, a espeleologia, as cavernas eram regidas pelo decreto 99556, que restringia qualquer impacto em qualquer caverna do território nacional. Posteriormente, então, houve uma flexibilização em função de uma pressão, foi criada uma zona de conflito muito grande entre a exploração mineral e a conservação das cavernas. Então, foi feita uma flexibilização da legislação através do decreto 6640, que possibilitou, então, um impacto de algumas cavernas mediante a compensação espeleológica. Aí, então, nós temos as principais regiões. Nós concentramos nosso artigo nas duas principais áreas, Serra dos Carajás e o quadrilátero ferrífero. Nós centramos nessas duas áreas. Então, hoje nós temos em torno de 3 mil cavernas inventariadas. Em torno de 1.200 na região do quadrilátero ferrífero e 1.800 na região de Carajás. Essas cavernas são formadas particularmente nas formações ferríferas. Aqui nós chamamos nas rochas nos estabilitos, principalmente os estabilitos mineralizados, e no norte dos jaspiritos. No caso de Carajás também, nós temos cavernas já no sopé das serras, chamadas de ferricrete. São solos ferruginizados, e através de um escoamento subsuperficial, você tem a formação de cavernas no sopé dos planaltos residuais. A inserção das cavernas está particularmente nas altas e médias vertentes, no quadrilátero ferrífero isso é muito claro, e nas rupturas de relevo. Essas cavernas são normalmente pequenas, estão aí numa média em torno de 25 metros. Em Carajás, essas cavernas são maiores do que o quadrilátero ferrífero, possivelmente em função do temperismo, e nós são cavernas muito rasas, muito superficiais, diferentemente das cavernas carbonáticas, que são uma resposta de um sistema de aquífero, um aquífero de condutos. No caso das cavernas ferríferas, há uma diferença que são verdadeiras, vamos dizer, bolhas, ou seja, não há uma conexão subterrânea entre elas.
São bolhas isoladas no contexto de toda a formação ferrífera, como também na canga, né? Algumas morfologias que nós podemos encontrar são clarabóias, pilares e pendentes, canalículos e alguns padrões morfológicos planimétricos. Aí, em relação à inserção, né, sempre no topo, ali à esquerda, a Serra da Moeda, onde nós temos mais de 120 cavernas já inventariadas, e aqui na Serra Sul, na região de Carajás, onde nós temos aqui a canga, chama de savana metalófila, né, e aqui a floresta ombrófila, e é justamente nesse contato, particularmente, que nós temos centenas e milhares de cavernas inseridas nessa paisagem espetacular. Aí nós temos um exemplo são as cavernas muito rasas, né, muito próximas à superfície. Né? Aí nós temos um pouco de esterometria, as cavernas são pequenas, né, a gente pode perceber aqui, ó, a média 22 metros no quadrilátero ferrífero, isso aqui é uma amostra de 1.500 cavernas, nosso N. Vocês podem perceber que a mediana, né, é sempre inferior, em função principalmente de outlier, né? Nós temos muitas cavernas que são excepcionalmente grandes e a grande maioria é muito pequena. Então nós temos um dado importante aqui com relação ao volume. Volume também, nós temos volumes importantes. Aqui um gráfico de valores também que dá uma visão boa com relação ao volume. Né? Em Carajás, nós temos várias cavernas com mais de 2.000 metros cúbicos de volume. São cavernas muito volumosas. No quadrilátero ferrífero, essas cavernas têm um volume bem menor. Né? E aqui, ó, nessa linha, é possível ver uma pequena inclinação para a direita, mostrando que a mediana das cavernas de Carajás é superior às cavernas do quadrilátero. A gente estuda um pouco sobre a esterometria no artigo também. Com relação à morfologia, a morfologia é uma morfologia muito irregular, bem diferente das cavernas carbonáticas, e você consegue fazer uma leitura. A planta baixa da caverna acaba sendo uma ferramenta de interpretação estereogenética. No ferro isso não existe. São feições extremamente disformes. Vocês podem perceber aqui, ó, uma pequena entrada com um grande volume. E aqui também, ó, pequenas bolhas, né, de poros gigantes, né, conectando tardiamente na paisagem, formando então essas cavernas maiores. Né? Aqui nós temos a irregularidade, vocês podem perceber, as cavernas são muito irregulares. Né? E aqui, ó, um perfil típico de uma caverna ferruginosa, tanto em Carajás como no quadrilátero. Nós temos aqui a canga, normalmente no topo, no teto, né? Elas são normalmente inclinadas, acompanhando o gradiente da vertente. Nós temos normalmente clarabóias, pendentes, pontões, principalmente nas formações ferríferas, pilares. Essas são as principais feições morfológicas das cavernas ferríferas. Alguns resultados, né? As cavernas são secas, sem drenagem perene. Gotejamento é a principal feição hidrológica. Os sedimentos autóctones, né, são produzidos na própria caverna. Como você não tem a entrada de material alóctone, praticamente todo o produto sedimentar é produzido pela própria caverna. Espeleotemas, tem uma grande diversidade de espeleotemas, principalmente sob o ponto de vista mineralógico, bem maior que as cavernas carbonáticas. Nós temos uma grande quantidade de fosfatos, sulfatos e óxidos hidróxidos de ferro, alguns totalmente raros, nunca descritos em lugar nenhum. Feições raras também, a gente trouxe pepitos americanos, trabalhando conjuntamente, eles ficaram realmente espantados com as feições das cavernas de Carajás particularmente. Aí nós temos alguns sedimentos clásticos, né? Vocês podem perceber aqui, tudo é produzido, a grande maioria desses sedimentos é produzido pelas forças de temperismo da própria caverna. Né? Aqui um depósito químico incrível,
vocês podem perceber que a caverna está totalmente recoberta por uma crosta ferruginosa de, particularmente, hematita, goetita e fosfato. Vocês praticamente não têm condições de ver a rocha. E depois, né, a gente aprendeu na escola que o ferro tinha pouca mobilidade, né? Em Carajás isso vai tudo contra. O ferro dissolve de uma maneira incrível, isso aí depende do tempo, né? E de algumas características também de redução, já que o ferro 2 é bem móvel, né? E é impressionante os esclerotemas, principalmente que ocorrem em Carajás. Aqui alguns tipos de esclerotemas, aqui estalactites, nunca antes visto, esclerotemas de fosfato, totalmente raros, em poucas cavernas, numa amostra de mais de 3.000 cavernas, nós temos de 4 a 5 cavernas desses depósitos. Conseguimos colocar agora um rapaz para fazer uma pós-graduação, no sentido de verticalizar também esses conhecimentos, né? Algumas crostas fosfáticas, nós estamos também procurando a origem desse fosfato, particularmente em Carajás, já que a rocha tem pouca contribuição de fósforo, e o guano de morcego tem uma contribuição limitada. Aqui algumas crostas de goetita e hematita, aqui também óxido de ferro, que são os esclerotemas, do ponto de vista mineralógicos, mais frequentes, né? As cavernas minerogênicas, né? Isso foi uma colocação que eu e o Augusto logo fizemos, ou seja, a mineralização das formações ferríferas tem um papel importante no aumento da porosidade, né? E certamente essa porosidade contribui para a formação de protocavidades que posteriormente, quando se conectam com o escoamento subsuperficial das vertentes, há vamos dizer assim, um alargamento desses condutos originalmente, né? Algumas características epigênicas, né? E também bioesperogênese, né? Nós trouxemos nos americanos e foi então detectado que existe o ciclismo do ferro nas cavernas de Carajás, ou seja, foram encontrados grupos de bactérias que reduzem o ferro e também grupos de bactérias que reoxidam o ferro, ou seja, os micro-organismos estão participando da redução e da oxidação do ferro na região de Carajás. Uma outra característica importante é a baixa energia. Praticamente, assim, as cavernas, como você não tem, vamos dizer, rios subterrâneos, né, a dinâmica é muito limpa, né? Você praticamente não tem transporte de materiais, de sedimentos no interior das cavernas, né? Olha, nós deduzimos que as cavernas são muito antigas, muito mais antigas que as cavernas carbonáticas, né? Existem alguns trabalhos, algumas hipóteses, que colocam as cavernas que começaram a surgir juntamente com o intemperismo da formação ferrífera. Nós estaríamos, então, assim, um start poderia ter sido o Eoceno, ou seja, mais de 40 milhões de anos. Principalmente as cavernas formadas na formação ferrífera, tendo em vista que as câmeras, hipoteticamente, são mais recentes, apesar de termos já datações de câmera com mais de 40 milhões de anos. Com relação ao catastro, agora um pouco, né? Aqui nós podemos ver a questão da China, né? Então, inicialmente, praticamente em 2006, nós não conhecíamos 1, 2, 3 cavernas de ferro, e em função, então, da demanda e também da abertura da legislação, né? Já que a 6640 possibilitou um impacto de cavernas que não, vamos dizer assim, que não continham parâmetros de relevância máxima, né? Então nós temos aqui a partir de... Então a legislação está aqui está a explosão, então, da exploração do minério de ferro, e atualmente, né, nós temos já um declínio, claro, da exploração do minério de ferro, né, com demissões e fechamento de minas. Então, assim, é um alívio para a gente ter força nesse momento para buscar ampliar a conservação em áreas contínuas, né? Então, a legislação atual permite, então, uma coisa importante, que é a compensação através da relação 2 para 1, nós chamamos. Ou seja,
Uma caverna impactada no ferro, de relevância alta particularmente, tem que ser compensada com 2 cavernas de relevância alta dentro do mesmo litotipo. No entanto, a legislação colocou no artigo 4º da 6640, no parágrafo 3º, que se a empresa mineradora, por exemplo, não conseguir compensar na relação 2 para 1, ela pode compensar em outra forma, ou seja, não precisa na relação 2 para 1 ser aplicada, né? Isso tem trazido um certo complicador, porque está ocorrendo um déficit no ambiente ferruginoso, já que algumas áreas que perderam cavernas ferruginosas estão sendo compensadas em paisagens carbonáticas. Isso não tem uma equivalência ambiental, seria uma coisa realmente ruim para a questão espeleológica do ferro, né? Sempre tem uma justificativa, né, gente, de nós não temos condições de compensar na relação 2 para 1, já que existe a ocorrência do minério naquele local específico, não dá para a gente então fazer uma alteração, a questão do TNPM, ou seja, na realidade, a atividade minerária quer explorar o máximo recurso, no sentido de obter o máximo de lucro, né? Isso é uma coisa evidente, né? Então, há uma necessidade de uma pressão maior no sentido de evitar a compensação de perdas de cavernas de ferro em outras litologias, né? Então, assim, em síntese, gente, hoje, as cavernas ferruginosas, né, as cavernas ferríferas, têm uma importância assim, incrível para a espeleologia nacional, né? Só alguns tópicos aqui, rapidamente, para encerrar, daquilo que está sendo revelado no ambiente subterrâneo, né? Diversidade mineralógica e raridade morfológica dos esclerotemas. Então, isso é claro, nós temos muita raridade, principalmente mineralógica e morfológica. Os processos espeleogenéticos, gente, ainda são pouco conhecidos. Nós estamos ainda esboçando algumas hipóteses de trabalho. É complexa a questão da espeleogênese do ferro. Já começamos, então, a perceber que há uma contribuição biológica, através de micro-organismos, né? As paleotópicas têm sido identificadas em Carajás no quadrilátero ferrífero. Nós não tínhamos nenhuma evidência de paleotópicas na região sudeste e no norte. Então, assim, o ambiente ferruginoso está possibilitando essa revelação, né? Grande quantidade de cavernas com diversidade de fauna de invertebrados, com táxons novos e animais protótipos. O Rodrigo certamente aqui vai dar muitos exemplos. Hoje existe uma verdadeira explosão de bibliografias sobre espécies novas e protótipas no ambiente ferruginoso. Certamente o Rodrigo falará sobre isso, a importância desses invertebrados, particularmente invertebrados, né, no ambiente ferruginoso. Dados arqueológicos, né, no interior das cavernas ferríferas também tem enriquecido a construção da história da ocupação humana no sudeste da Amazônia e no quadrilátero ferrífero, né? O Henrique Pilota ali tem revelado uma ocupação muito interessante através de vestígios de cerâmica e também de material lítico. Na Amazônia nós temos datações superiores a 9.000 anos de ocupação nas cavernas ferríferas, dando um toque especial na ocupação arqueológica da Amazônia. Em síntese, no contexto do licenciamento, nós precisamos, então, evitar a compensação em outras litologias e, sem dúvida alguma, avançar de forma clara e segura, e o momento acho que é esse, no sentido de ampliar a conservação em áreas contínuas, né? Tendo em vista a necessidade aí de, vamos dizer assim, valorizar esse intercâmbio entre a biologia e o meio físico, né? E sem dúvida alguma esse livro que está sendo publicado hoje vai dar uma grande contribuição. É isso.